Olá, eu sou o professor Carlos Kleber. Esta é a disciplina Análise de Algoritmos. E esta é a videoaula Complexidade de Algoritmos em Grafos. Este é o nosso sumário. Neste módulo temos os seguintes objetivos: apresentar conceitos essenciais de grafos e analisar a complexidade de algoritmos em grafos. Muitas aplicações necessitam considerar um conjunto de conexões entre pares de objetos para responder, por exemplo, as seguintes perguntas. Existe um caminho para ir de um objeto a outro, seguindo as conexões? Qual é a menor distância entre um objeto e outro? Quantos outros objetos podem ser alcançados a partir de um determinado objeto? Exemplos de algumas aplicações práticas: ferramentas de busca de informação, estradas para interligação de cidades, redes de computadores, psicologia. Grafos são as estruturas de dados que são utilizadas frequentemente para modelar tais problemas neste contexto. Aí está a definição formal de grafos. Então, vejam que é uma definição matemática. Alguns conceitos importantes: as arestas que interligam os nós, o grau relacionado a cada nó, a ordem de um grafo, como calcular, é o número de nós que ele possui. O tamanho de um grafo é o número de arestas que ele possui. Sua representação: um conjunto de círculos, um conjunto de bolas interligados por arestas. Aí está um exemplo. Para um grafo G, com um conjunto de vértice V, com um conjunto de arestas A, apresentado. Nós adjacentes dos nós A, B e C, quais seriam? Arestas incidentes do nó D e E e o grau do nó F e G. Aí estão as respostas. Alguns conceitos relacionados. Laços e arestas paralelas, são bem intuitivas essas definições. Caminhos, a conexão estabelecida considerando um conjunto de nós que vão ser percorridos, nós estes que estão interligados, nós que também são chamados de vértices. Essas interligações são as arestas, também são chamadas de arcos. E as definições relacionadas a caminho simples, caminho fechado. Mais um exemplo, mostrando a situação de ter dois caminhos quaisquer, dois caminhos simples, dois caminhos fechados, que são ciclos, dois caminhos fechados que não são ciclos. A conexidade. Um grafo que não possui ciclos é denominado de acíclico. Um grafo G é denominado conexo quando existe caminho entre cada par de nós de G. Caso contrário, G é desconexo. Complemento e completo. Ainda, complemento e completo, expresso matematicamente através de fórmulas. O conceito de valoração, quando você atribui um peso às arestas ou aos arcos. A árvore. Denomina-se árvore a um grafo T, VA, que seja acíclico e conexo. Algumas definições relacionadas à árvore: pai, filhos, irmãos, ancestral, descendente, folhas, interiores, internos, externos, subárvores vazias, nós nulos, o grau do nó, o comprimento do caminho, o número de arestas, o nível, a altura da árvore. São todas definições importantes que servem para modelar os problemas. O conceito de subgrafo. O conceito de subgrafo induzido. Subgrafo gerador.
Observando a planaridade, então, esse grafo G é não planar? Não, o grafo G é planar, em acordo com a sua definição, seja G um grafo e R uma representação geométrica de G em um plano. A representação R é chamada plana quando não houver cruzamento de linhas em R, a não ser nos vértices, ou seja, nos nós. Um grafo é dito planar quando admitir alguma representação plana. Como posso interligar os demais serviços sem cruzar linhas? É um problema de planaridade. Agora, o conceito de coloração, seja G um grafo e ser um conjunto de cores, uma coloração de G é uma atribuição de alguma cor para cada vértice de V, de tal modo que a dois vértices adjacentes sejam atribuídas cores diferentes. Coloração denomina-se número cromático de um grafo G ao menor número de cores K, para o qual existe uma K-coloração de G. Não é conhecido um algoritmo eficiente para determinar o número cromático de um grafo. Neste exemplo, esse grafo tem número cromático 3. E de grafo? Os grafos descritos até agora são também denominados grafos não direcionados. Isso porque suas arestas não são direcionadas. Então fica simples intuir a definição. O grafo direcionado é chamado de digrafo. Definições bem semelhantes, bem análogas, que acabamos de ver, também valem para digrafo. Grau, número de arestas, a ideia do predecessor, agora com algum aspecto de ordenação em relação ao nó anterior e o nó posterior, o nó sucessor. A ideia de conexidade, a ideia de árvore enraizada. E aí um exemplo para treinarmos esses conceitos relacionados. Nós sucessores, predecessores, grau de entrada, grau de saída. E aí o exemplo com as respostas. Fim da primeira parte. Vamos para essa segunda parte, onde estamos considerando agora a representação em computador. Então vamos ver, existe a matriz de adjacência, que deve ser valorada conforme está sendo mostrado. Cada elemento da matriz vai ser igual a 1 se existir a aresta do nó I ao nó J. Então, A, I e J é igual a 1. Caso contrário, vai ser 0. Aí está o exemplo. Mais um exemplo, agora só que mostrando com as arestas valoradas. As vantagens, é bem fácil. É fácil calcular o grau do nó. As desvantagens principais são que ocupam muito espaço de armazenamento. Temos agora a representação da matriz de incidências, conforme definição apresentada no slide. Em casos de grafos ponderados valorados, o valor a ser inserido na matriz pode se referir ao peso da aresta, similar à representação anterior. No caso de digrafo, é preciso não esquecer de considerar o sinal positivo ou negativo, conforme a orientação da aresta. Aí estão os exemplos. Mais alguns exemplos. Bom, vantagens da matriz de incidência. Fácil identificação de nós e fácil cálculo do grau do nó. E a desvantagem requer também muito espaço. E a estrutura de adjacências? A estrutura de adjacências A de G é um conjunto de listas encadeadas. Uma para cada nó V pertencente a G. A lista A de V é denominada lista de adjacências do vértice V. Então, para grafos, nós temos essa ideia.
Esta é a definição formal. Mas vamos ver um exemplo. Então, observem que agora estou tratando sobre alocação encadeada. Eu tenho um array A, B, C, D, representando os nós, e para cada um deles eu tenho associado uma lista encadeada, ou seja, alocação dinâmica. Aqui eu tenho algumas características relacionadas a essa estrutura de adjacências. E aí eu tenho, novamente, exemplo. Bem, feita essa apresentação sobre grafos, agora a gente pode partir para falar sobre os algoritmos, avaliando buscas, caminhos e interligação. Buscas! Ao nos depararmos com a rede ainda desconhecida, é possível que desejemos explorá-la para conhecer todos os caminhos nela existentes. Ou ainda talvez desejemos explorar essa rede para especificamente localizar um recurso nela existente. Esse pensamento nos leva ao problema da busca e exploração. O objetivo neste problema consiste então em como caminhar no grafo, de modo a visitar todos os seus nós e arestas, evitando repetições desnecessárias de visitas ao mesmo nó ou aresta. Aí está. Qual a ideia? Visite primeiro a raiz e todos os nós de um mesmo nível, e só depois visite os nós do próximo nível. Repita isso até cumprir o objetivo da exploração. Então veja que primeiro eu tenho o percurso marcado em laranja, para depois ter o percurso marcado em verde. Para fazer isso, eu tenho este algoritmo. Por favor, verifiquem-o com cuidado, com atenção, e observem que a complexidade é n mais 2m. Aí está um passo a passo, um exemplo gráfico. Temos agora aquilo que se chama de busca em profundidade. Novamente, primeiro temos o percurso em laranja, para depois o em verde. E a ideia é, visite primeiro a raiz e todos os nós descendentes de um irmão escolhido, indo até a folha, e só depois visite os nossos irmãos correspondentes de cada nível. Repita isso até cumprir o objetivo da exploração. Aí está o algoritmo. Peço que verifiquem com cuidado e observem que a complexidade final é n mais 2m. Aí está, um exemplo passo a passo. Caminhos. De forma geral, deslocamentos custam dinheiro. Então, nosso problema agora é identificar o caminho de menor custo, utilizando algum critério. Aí está o famoso algoritmo de Dijkstra. Peço que verifiquem com cuidado para observar o que vai acontecer. Vejam aí a análise de complexidade, podendo ser n ao quadrado ou m log de n, a depender da estrutura de dados que você venha a utilizar para guardar as informações. E aí está um exemplo passo a passo. Aí está o caso em que mostra o erro do algoritmo de Dijkstra quando você tenta inserir uma aresta negativa, ou seja, Dijkstra não funciona para aresta negativa. Um outro algoritmo, que é o chamado de Bellman-Ford, peço que verifiquem ele com cuidado, observem o seu desenvolvimento, a sua operação. Aí está a análise de complexidade, NM. Aí está um exemplo passo a passo. Um exemplo que mostra uma operação correta, mesmo que a aresta seja negativa. E o da interligação.
Dado uma malha rodoviária cobrindo todo o território nacional, como selecionar as estradas que interligam todas as cidades do país ao menor custo possível? Esse é o chamado problema da interligação. Temos aí detalhado o problema da interligação, que na verdade é a determinação da árvore geradora mínima. Agora, uma curiosidade sobre esse problema está apresentado aí. Em 1926, tivemos a proposta do primeiro algoritmo. Existem dois outros algoritmos que são bem comuns, Prim e Kruskal, que é o que vamos ver nessas notas de aula. De qualquer forma, esses algoritmos eles rodam em tempo polinomial, ou seja, pertencem à classe de complexidade P. Mas qual seria o algoritmo mais rápido possível para resolver este problema? Isto é, um dos mais antigos problemas em aberto na ciência da computação. Pesquisem sobre ele. Temos o algoritmo de Kruskal. Esse algoritmo pode ser assim resumido: incluir aresta de menor valor sem formar ciclo até que todos os nós estejam interligados. Aí está. Kruskal, observem ele com cuidado. Aí está a sua análise de complexidade, m log de m. Aí está um exemplo gráfico. Prim, este algoritmo pode ser assim resumido: escolher um nó aleatoriamente, seja esse nó a raiz da árvore a ser construída, depois escolher a aresta de menor peso incidente a ele, depois escolher a aresta de menor peso incidente à árvore que começou a ser formada, sem formar ciclos, e assim por diante, até interligar todos os nós. Aí está o algoritmo. Aqui nós temos a análise de complexidade. Vejam que são duas possibilidades, dependendo da estrutura de dados que você está utilizando, com heap ou com lista linear. Aqui você tem um exemplo gráfico. Síntese final. Este módulo apresentou o tema complexidade de algoritmos em grafos. O tema foi desenvolvido sob o enfoque análise de algoritmos. Os slides estão nesse site público e a lista de exercícios está disponível também nesse mesmo site. Aqui estão as principais referências utilizadas. Juntos somos melhores. Obrigado e até a próxima oportunidade.